Este ano temos eleições em todo o país e pode até parecer que está longe, só lá em outubro. Mas para a Justiça Eleitoral os prazos já estão correndo. Quem quiser se candidatar deve estar atento ao calendário do TRE. Este ano o eleitor vai escolher governador e vice-governador, 2 senadores por estado, presidente da República e seu vice, além de deputados estaduais, federais e suplentes. Para quem vai querer disputar uma cadeira no poder, precisa atender a alguns requisitos básicos previstos na legislação eleitoral, como ser brasileiro ou naturalizado brasileiro, exceto no caso da presidência, que só pode ser brasileiro nato. O candidato também precisa ser alfabetizado, ser maior de 21 anos para cargos de deputado, 30 para governador e pelo menos 35 anos para concorrer à presidência da República. Também é preciso estar afiliado a algum partido. Depois de preencher todos estes requisitos, quem tiver interessado a pleitear um cargo eletivo no Brasil nas eleições deste ano, também precisa passar pelo crivo dos partidos. É aí que acontecem as chamadas convenções partidárias. Este ano, por exemplo, elas devem acontecer obrigatoriamente entre os dias 12 e 30 de junho deste ano. Esse candidato ele deve colocar o seu nome para que o partido escolha, né? Nós vivemos num país de democracia partidária, né? Isso quer dizer que todos os candidatos devem ser escolhidos pelos partidos políticos. Quem estiver apto a concorrer às eleições também precisa observar algumas regras que já estão valendo desde o dia 1º de janeiro. As pesquisas elas precisam ser registradas 5 dias antes da divulgação delas. Todos os partidos precisam abrir conta bancária se quiserem arrecadar recursos. Neste ano eleitoral não pode ser criado do nada um programa social. Também é necessário observar as questões de inelegibilidade, como a lei da ficha limpa, que barra candidatos com histórico sujo com a justiça. Mas todas essas medidas tornam o processo mais seguro? Para falar sobre os cuidados que os candidatos devem ter em ano eleitoral, eu converso agora com o advogado especialista no assunto, Diogo Crozara. Oi, Diogo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Como o nosso repórter colocou, todas essas mudanças faz com que o processo fique mais seguro? Mais seguro e mais transparente. Nós teremos essa eleição com uma primeira eleição nacional onde efetivamente a lei da ficha limpa vai valer. Então, os partidos, os candidatos, eles efetivamente precisarão ter consigo a ideia de que um candidato tem que ter lisura. Um candidato, ele deve necessariamente atender aos anseios da comunidade. Diogo, será que não corre o risco de novo? Porque todas as vezes, todo ano de eleição, né, a gente tem aí a cada 2 anos, aí vai acontecer o ficha limpa, vai ser cobrado isso e nada. Agora vai? Olha, a ficha limpa ela tem que começar do eleitor, é de quem está nos assistindo em casa. Ela começa de lá, porque ele é o principal filtro. É o eleitor que decide se um candidato tem condições de exercer ou não determinado cargo. A Justiça Eleitoral vai tutelar alguns casos. Mas, por exemplo, um candidato que já seja condenado criminalmente em 1º grau, ou seja, por um juiz comum e não por um tribunal, ele vai poder se candidatar nessa eleição, porque a lei só exige que essa condenação seja em duplo grau para impedir uma candidatura. Mas será que essa pessoa ela tem condição de desempenhar bem o mandato? Aí vai ser o eleitor. Vai ser o eleitor que vai definir isso, dando transparência, dando lisura ao processo eleitoral. Diogo, de repente o eleitor, eu não sei se o meu candidato, se aquele candidato tem isso aí. De que forma que o eleitor pode saber da vida, né, do passado desse candidato? O TRE dá condições disso? Sim. A imprensa e o próprio Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público, a OAB, tem vários sites onde as pessoas podem procurar o passado do seu candidato. É necessário que o eleitor deixe de ser aquele que vai no dia da eleição, encontra um santinho no chão, escolhe um ali para quem vai votar. E vamos lembrar que esse ano nós vamos ter eleição para presidente da República, para governador e vice-governador, para senador, uma vaga, deputado federal e deputado estadual. Então, quantos candidatos nós teremos? E é necessário, assim, que o eleitor pesquise, vá atrás, fique sabendo quem é seu candidato, qual o passado dele, o que ele já geriu,
Quando ele foi prefeito, quando ele foi deputado, quando ele foi governador, o que ele fez de bom para a comunidade? É isso que o eleitor precisa ficar sabendo e ter um papel ativo, não ficar esperando para encontrar o santinho e escolher em quem vai votar. Com certeza. Diogo, essas regras, né? Sempre o TSE, ele coloca a cada 2 anos, a cada eleição, ele coloca essas regras. Isso é uma evolução? Vai mudando do que a gente tinha aí? O processo eleitoral, ele tem que mudar porque a sociedade muda. Pois é, porque as pessoas às vezes falam, mas nada muda, nada acontece. Não, nós já crescemos muito. A lei da ficha limpa é um exemplo disso. Uma outra novidade interessante, que foi a sociedade que impôs essa mudança, foi a questão das redes sociais. Nessa eleição, eu posso, na minha rede social, desde que não seja remunerada, fazer uma campanha para um determinado candidato, expor a minha ideia. Até a eleição passada, isso era entendido como uma propaganda antecipada ou uma propaganda irregular. Agora não, eu tenho o direito de usar esse espaço. A liberdade de informação e a liberdade de comunicação, ela está tutelada agora pela Justiça Eleitoral. Então, a nossa legislação, a nossa Justiça Eleitoral, ela tem evoluído, assim como tem evoluído a nossa sociedade. E é bom que cada um de nós fique de olho aberto. De olho vivo. Agora é necessário que o eleitor tenha um papel ativo. E não se esqueça, porque quem decide de verdade uma mudança é o eleitor com seu voto. E outubro está aí, né? A gente pensa que está longe, mas não está não. Os principais prazos da Justiça Eleitoral, como por exemplo, como foi dito na reportagem, registro de pesquisa, criação de novos programas sociais, eles já estão aí. Os candidatos todos já estão filiados naqueles partidos que querem se candidatar. Isso teria que estar 1 ano antes. As convenções já vão chegar agora de 10 a 30 de junho. Registro de candidatura e aí começa o processo eleitoral com a propaganda para a eleição em primeiro turno, dia 5 de outubro. Diogo, muito obrigada por participar do TJ com tantas informações. Com certeza a gente vai se falar mais aí, porque até outubro ainda tem muita coisa ainda. É um prazer estar com vocês e com todos os telespectadores da PUC TV.